Então, boa tarde, pessoal. Mais uma vez aviso que a aula hoje será gravada e disponibilizada no Drive para os alunos que não puderam comparecer, tanto da tarde quanto da noite. Será o mesmo vídeo. E vou solicitar para vocês não perguntarem durante a gravação, né? Anotarem todas as dúvidas e a gente tira ao final as dúvidas de vocês após a paralisação da gravação. Então, vocês estão vendo minha tela? Tá tudo ok? Manifestem-se pelo chat somente, por favor. Ok. Então, vamos começar um pouco a falar sobre a origem, evolução e acúmulo do petróleo. Como é que ocorre, né? De uma forma geral, o petróleo é uma mistura de compostos de hidrocarboneto, né? Hidrogênio e carbono, mais átomos de oxigênio e nitrogênio, e mais compostos de enxofre, íons metálicos e várias outras impurezas. Então, o petróleo ele tem uma característica, né, composicional única a cada ambiente, a cada local, a cada geradora que ele ocorre e a cada reservatório. Então, nunca um petróleo de um reservatório é igual ao do outro de outra unidade. Então, de uma forma geral, o que é o hidrocarboneto, né? Eles são compostos, né, de hidrogênio e carbono, e os principais compostos de hidrocarbonetos são os saturados, e que formam petróleo, né? São os hidrocarbonetos saturados, aromáticos e heterocompostos, tá? Vocês terão um maior detalhamento disso, quem for, né, para a engenharia de petróleo, na aula de geologia do petróleo. As classes, de uma forma geral, de hidrocarbonetos são as parafinas, né, com ligações alcanos e naftenos, né, parafinas cíclicas, denominadas como hidrocarbonetos saturados. Os insaturados são aromáticos, esse grupo não forma hidrocarbonetos, e além dos heterocompostos, né, vanádio, oxigênio, etc. Então, lembrando um pouquinho de química, né, não vou adentrar nessa parte, mas para vocês verem como a química, né, inorgânica, ela é super importante para, e orgânica, né, é super importante para a classificação e o conhecimento e caracterização do petróleo. Mas afinal, qual que é a origem, qual é a evolução e qual é o cúmulo? Como é que ocorre toda essa origem, né, toda essa evolução da formação do petróleo e de como o petróleo vai parar nos reservatórios? Uma primeira questão a ser colocada aqui é a evidência de que o petróleo tem uma origem orgânica. Sim, ele é originado a partir do acúmulo e soterramento de material orgânico nos sedimentos e ao longo da formação da bacia sedimentar. Eu vou falar um pouquinho o que é uma bacia sedimentar, né, que depois vão virar rocha, e durante, né, essa evolução da bacia sedimentar, nós temos essa transformação da matéria orgânica que é soterrada ao longo dos milhões de anos, e essa transformação ocorre em função do aumento da temperatura durante o soterramento, né? Lembra de Júlio Verne? Quanto mais por cento da Terra, maior o calor, né? E aí vocês vão ter uma ideia de qual que é a taxa do aumento da temperatura. A presença de biomarcadores também, né, que são moléculas, né, exclusivamente orgânicas presentes no petróleo, também mostram a origem biogênica do petróleo, a origem orgânica do petróleo. E, além disso, né, experimentos de laboratório, né, um deles chamado pirólise, mostra que se nós tivermos uma rocha cheia de matéria orgânica, né, aqueles folhelhos escuros, né, e submetemos, né, num equipamento com o aumento da temperatura, durante esse processo, por volta de 450 graus centígrados, essa matéria orgânica começa, né, a acumular petróleo. Então, isso mostra aqui a origem orgânica associada ao aumento da temperatura, de onde
a rocha é submetida, gera petróleo, ok? Aí vocês me perguntam, poxa, professora, se é tão fácil assim, por que que a gente não produz petróleo em laboratório? Porque esse processo é muito mais caro do que fazer todo o processo de explorar, furar o poço, tirar o óleo, transportar e etc. Tá? Ainda assim, é mais barato fazer pelo método convencional do que por esse método de laboratório. Bom, então, como é que ocorre esse acúmulo da matéria orgânica e como que ocorre a transformação da matéria orgânica em petróleo? Essa transformação da matéria orgânica em petróleo é denominada de maturação do petróleo. Então, em uma bacia sedimentar é o local onde nós temos, né, por exemplo, exposição de relevo, ok? Erosão, intemperismo, então esse relevo, né, ele leva detritos, né, areia, cascalho, etc., para um local onde ele vai ser largado, esse sedimento, ok? E esse local onde esses detritos são largados é chamado de bacia sedimentar. Então, aqui tem um exemplo. Então, a bacia sedimentar é todo local que hospeda os sedimentos, né, que são acumulados, nesse caso é um tipo de sedimentos, né, seja logo próximo à área fonte onde os sedimentos são gerados, seja em lago, seja em rio. Então, aquelas areias acumuladas ao longo do rio, né, é um local de deposição de sedimentos, seja no ambiente desértico, seja na praia, ok? Ou no mar. Então, aqui, né, na lateral, a gente consegue ver o acúmulo desses sedimentos durante o afundamento dessa bacia que ocorre ao longo dos milhares e dezenas de milhares de anos, ok? Ou milhões de anos. Então, o que está sendo depositado hoje aqui em cima, seja nessa região, nessa região, nessa, ou aqui, vai ser acumulado e soterrado ao longo do afundamento, da subsidência dessa bacia. E é aí que eu tenho, durante esse processo, a transformação da matéria orgânica, dos restos de material orgânico que se juntaram a esse sedimento, e eles irão virar, pelo aumento da temperatura, o petróleo. Então, aqui está um exemplo. Então, todos os ambientes, né, que a gente conhece aqui, por exemplo, os ambientes continentais, né, os ambientes costeiros, né, praia, etc. O ambiente de plataforma, talude e sopé continental, todos vão ser propícios a acumular, acumular sedimento e a matéria orgânica que fica junto com ele. Então, esse aqui é um exemplo, né? Aqui, os relevos, né? Sendo erodidos e intemperizados, erodidos e deixando ao longo dele o material detrítico. Aqui a mesma coisa, né? O material detrítico, o material areia, cascalho, etc., sendo largado. Aí vem o rio também e começa a transportar e erodir esse material. O deserto também, todo esse material arenoso, com o tempo vai ser soterrado e vai gerar as rochas sedimentares. Aqui também, todo esse material juntado aqui nessa região, né, vai virar rocha sedimentar, vai virar durante o soterramento. Aqui todo o sedimento também acumulado nesse lago, né, um exemplo aqui. Aqui ele está acumulando sal. Vocês ouviram falar do pré-sal, né, pessoal? Exatamente esse é um modelo de depósito do sal, do tal do pré-sal, tá? Também se deposita e é formado numa bacia sedimentar.
Gelo também transporta e deposita os sedimentos. E os depósitos marinhos, né? Isso são todos continentais. E os depósitos marinhos? Então, nós temos os depósitos de praia, laguna, mar aberto, né? Aqui a laguna, Ilha Barreira, ok? São todos sedimentos que estão sendo acumulados na bacia sedimentar. Rios, deltas, né? Aqui é o delta do Paraíba do Sul. Toda essa praia construída por ele são sedimentos que um dia vão soterrar e vão virar rochas sedimentares. Aqui o extenso banco carbonático da Austrália, também um dia vai virar sedimento, rocha sedimentar, desculpa. E nos ambientes marinhos que eu vinha mostrando para vocês, que é o costeiro e o de plataforma. Se nós descermos, né, a plataforma para o talude continental e o sopé continental, que gira em torno de 4 mil quilômetros, né, de profundidade, nós teremos ainda outro tipo de sedimento, que são esses sedimentos marinhos profundos, tá? Então, esse aqui é a deposição da plataforma, e esses outros sedimentos, eles são depositados aqui, no sopé continental, que está por volta de, nesse caso, na região de São Paulo, por volta de 2 mil metros de profundidade, mas eles podem chegar a 3, 4 quilômetros de profundidade, tá? Então, todos esses locais, né, independente se é continental, marinho profundo, ele vai sofrer com o tempo, na subsidência da bacia, no afundamento da bacia, esse soterramento, né? E durante esse soterramento, a gente vai ter uma compressão, né, dos sedimentos, então todo o volume de sedimento aqui em cima, ele tende a diminuir em profundidades maiores. E aqui está um exemplo, né, por causa da tectônica. Então, com o tempo, né, geológico, vai acumulando todos esses sedimentos. E se nós tivermos uma movimentação, uma mudança dos movimentos tectônicos, tudo isso passa a ser soerguido, exposto, sujeito à erosão, e tudo vai ser erodido de novo, transportado e depositado de novo na outra bacia sedimentar. Então, quem está tendo aula de geologia geral, provavelmente já viu ou verá, né, uma aula sobre intemperismo e erosão de sedimentos, tá? De rochas sedimentares, gerando sedimentos. Então, esse aqui é um exemplo de uma rocha sedimentar que hoje está exposta e sujeita à erosão. E agora ela está fornecendo detritos que vão ser transportados por vento, rio, gelo, etc., até a nova bacia sedimentar. E como é que se faz essa transformação? Bom, eu preciso que nesse sedimento, né, que está sendo acumulado na bacia sedimentar, eu tenho seres que, quando morrem, são incorporados ao sedimento, ok? E essa incorporação de sedimento pode até gerar um pouco de degradação e etc. E o que importa é que eu tenha, junto com o soterramento do sedimento, o soterramento da matéria orgânica acumulada. E durante esse soterramento eu tenho aumento da temperatura. Então, o que acontece? Então, aqui eu tenho uma bacia sedimentar, né? Que foi aumentando a sua profundidade ao longo do tempo geológico e acumulando todos os sedimentos ao longo do tempo geológico, ok? Então, aqui vocês vejam que essa bacia chegou a 4 quilômetros de profundidade, né? E aí, vocês veem, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vocês veem que por volta de 1 quilômetro de profundidade de soterramento de sedimento, nós temos uma temperatura que aumenta em torno de 30 graus centígrados. Então, aqui nessa profundidade, nós temos o equivalente a 30 graus centígrados, aqui provavelmente 60 graus, 90 graus centígrados.
Por volta de 65 graus centígrados, né, a gente começa, né, a gerar aquela matéria orgânica, começa a gerar óleo, petróleo. Acima de 120 graus centígrados, mais ou menos, aquele óleo começa a virar gás, tá? Então, o petróleo e o gás dependem tanto do tipo da matéria orgânica que foi soterrada e o aumento da temperatura, tá, pessoal? Mas não é qualquer matéria orgânica. E a gente vai explicar para vocês. Então, por exemplo, quem achava que dinossauro, o acúmulo de restos de dinossauro na bacia sedimentar ia virar petróleo, não, está redondamente enganado. E aí vocês vão ficar surpresos o que gera efetivamente o petróleo, principalmente o óleo, né? Então, toda essa atividade bacteriana que tem durante o soterramento em cima da matéria orgânica morta e acumulada, ela provoca uma reorganização celular da matéria orgânica morta, né? E gera geopolímeros e essa maturação, esse aumento da temperatura, né? Ele vai transformando a matéria orgânica num composto chamado querogênio, né? E esse querogênio, ele vai variar muito em função do tipo da matéria orgânica que foi soterrada. E da temperatura que chegou à bacia, lembra que eu falei aqui em cima? A uma determinada profundidade e a uma determinada temperatura, sei lá, de 65 a 90 graus centígrados, nós teremos óleo. Abaixo disso, 110, 120 até 210 graus centígrados, nós teremos gás. Tá? Então, essa transformação físico-química também ocorre no petróleo, né, com o aumento da temperatura. Então, a geração do petróleo, ela precisa desse acúmulo da matéria orgânica, né, que são micro-organismos, principalmente algas marinhas ou lacustres, plânctons, ou restos lenhosos, plantas terrestres. São os únicos matérias orgânicas que geram petróleo. E o local tem que ser anóxico, quer dizer, de baixa circulação de oxigênio. Então, a bacia sedimentar onde ele está sendo acumulado, essa matéria orgânica, ela não pode ter muita circulação de oxigênio, porque o oxigênio, ele promove a entrada de outros seres que vão se alimentar da matéria orgânica que está morta lá e essa matéria orgânica precisa ser preservada, porque se não sobrar matéria orgânica, quando soterrar, quando a bacia aumentar a profundidade, não vai sobrar nada para depois ser consumido, para depois, maturar e virar petróleo. Então é isso, tipo da matéria orgânica, intensidade do processo técnico, quer dizer, o quanto de subsidência teve a bacia e o quanto de temperatura teve durante o soterramento, né, para gerar óleo ou gás. Então, plâncton geralmente promove, seja marinho ou lacustre, promove a formação de hidrocarboneto líquido, enquanto restos de vegetais lenhosos gera hidrocarboneto gasoso. E com o aumento da temperatura, o que era líquido pode virar gasoso, tá? Aqui são os principais tipos de matéria orgânica e, né, os que são presentes, né, e que são preservados são a lignina e o lipídio durante o soterramento, que vira o petróleo, os lipídios, né, presentes nos organismos planctônicos, marinhos ou lacustres, e a lignina presentes nas plantas terrestres. São esses resistentes à degradação que viram petróleo. E aqui são os tipos de matéria orgânica, né, em a relação atômica hidrogênio e carbono, e a relação atômica oxigênio e carbono. E aí nós temos matéria orgânica plantônica lacustre, maior relação de um em relação ao outro. Os tipo 2, matéria plantônica marinha. Tipo 3, planta terrestre. Tipo 4, são essas três oxidadas. Então, beleza. E vou falar um pouquinho rapidamente do sistema petrolífero. Então, uma vez gerada,
né, o petróleo, né, e ele é gerado na rocha-fonte, ou rocha geradora, que é sujeita à maturação do petróleo, esse petróleo tende a sair dessa rocha, então onde ele é gerado, no reservatório convencional, ele não é possível uh, ser produzido, né, o petróleo. Então, no reservatório convencional, ele sai por rota de imigração, e essas rotas de imigração fazem o petróleo ser hospedado no reservatório, né? E ele para com essa migração por uma rocha selante e as armadilhas. Vamos falar um pouquinho de cada um. Então, uma rocha geradora são geralmente folhelhos, argilitos, etc. E quanto mais cinza e preto, maior é a capacidade dele de gerar petróleo, tá? Quer dizer, por quê? Porque ele tem muito mais conteúdo de matéria orgânica, né? Isso aqui é a porcentagem de conteúdo total de matéria orgânica em porcentagem no sedimento. Então, como eu falei, ele é acumulado num local e na rocha geradora, vira matéria orgânica e num determinado momento ele sai. Ele sai e migra, né, até a rocha reservatório. A diferença da rocha geradora e da rocha reservatório é a rocha geradora, ela expulsa, num determinado momento, o petróleo, então ela tem baixa permeabilidade e baixa porosidade, quer dizer, os vazios entre os grãos da rocha. A rocha reservatório tem maior porosidade e maior permeabilidade, quer dizer, a capacidade do fluido é andar por dentro dos grãos, né? Então, é mais ou menos na praia, por exemplo, quando vocês veem a areia encharcada de água, né? Depois que chove, né? Poderia também estar encharcada de óleo. Por quê? Porque o fluido fica entre os grãos de areia. É mais ou menos assim no reservatório. Então, o reservatório convencional é uma rocha porosa e permeável, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. E aqui tem um exemplo. Então, aqui tem um exemplo de um análogo de reservatório, né? Onde as rochas, essa parte aqui inferior, foi gerada nesse contexto próximo à rocha-fonte, de onde ele era gerado. Essa parte intermediária foi gerada nesse contexto de praia e deserto. E esse último, nesse contexto de rios, ok? Então, o reservatório, como eu falei, ele, independente do local, né, onde ele foi gerado, ele, com a migração da rocha geradora do petróleo, ele pode se instalar em qualquer tipo de rocha gerada em contextos diferentes, né? Desde que esse local, essas rochas tenham os vazios entre os grãos propícios a receber esse fluido ascendente, né? Ele ascende por quê? Porque ele tem menor densidade. Então, aqui está um exemplo de arenito, né? De tipos de rochas reservatório. Aqui também um outro exemplo de rochas reservatório, aí já é a escala né, de reservatório, né, uma escala de morro, vamos dizer assim. E, como eu falei, o reservatório, microscopicamente, aqui vocês veem, esse aqui são grãos de areia. Ah, professora, é tão diferente assim, os grãos na praia? Sim, ok? Grãos de areia. E esse vazio aqui, azul, são os poros. Então, microscopicamente, o poro, o petróleo, ele se instala nesses espaços microscópicos. Por isso que é tão difícil você tirar o petróleo lá de baixo, tá? Não é impossível, é difícil. E cada rocha, cada tipo de poro, etc., vai envolver uma técnica de produção diferente. Aqui é uma rocha carbonática, né? Vamos dizer assim, parecida com pré-sal, e esses espaços em azul são os espaços que poderiam acumular hidrocarboneto, tá?
Então, essa aqui é a escala microscópica de um reservatório. Mas, para aqui, né, então aqui está a rocha geradora, o caminho da onde o petróleo fez para acender, né, e começar a ser acumulado nesse intervalo, só que eu preciso de uma camada que capeia, que impede que esse petróleo continue subindo, que é a rocha capeadora, né, a selante. E aí, porque o que acontece? Se ele continua a migração dele para a superfície, quando ele encontrar os poros mais rasos e encontrar as bactérias que vivem nesse local, essas bactérias vão consumir toda a parte leve, aí o professor Emiliano vai explicar para vocês, e vai sobrar só a parte pesada. Então, para a gente é ruim esse tipo de reservatório. Então, esses reservatórios, né, que o petróleo consegue se acumular e ele é capeado por uma rocha que impede a continuidade da migração para a superfície do petróleo, é chamado de reservatórios convencionais. Tá? E eu preciso de um local, né, onde eu consiga acumular o petróleo, né, juntar ele, né, nesse local, como ele juntou aqui, e eu consiga fazer poços, poucos poços, e eu consiga capturar mais fácil o petróleo que se acumulou nesse local. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, dos agros, né, onde esse local, né, que acumulou petróleo, tá vendo que ele está dobrado aqui? É um cilindro, vamos dizer assim, ok? Se você fizer um corte, ele vai equivaler a esse corte aqui, que a gente está vendo. É esse cilindro aqui, tá? Que eu estou desenhando para vocês. Então, fica mais fácil eu colocar os poços aqui e economicamente viável para eu tirar o petróleo, tá? Então, o que acontece? Numa bacia sedimentar, eu sempre tenho que saber aonde que está a minha rocha geradora, que caminho, quando a rocha geradora expulsou o petróleo fez para chegar no reservatório. Ele só para de migrar, ele só para de acender quando ele encontra uma rocha reservatório e acima dele eu tenho uma rocha selante com baixíssima permeabilidade, né? Quer dizer, ele impede a continuidade da migração do óleo e não deixa mais o óleo continuar migrando. Aí é minha rocha selante ou capeadora. Tá? E além disso, a armadilha, né? Gerando nesse caso, né? Vamos fazer aqui. Aquele cone que eu mostrei lá atrás para vocês. Para ser mais fácil, eu fazia o meu poço e tirar de uma área menor o hidrocarboneto. Então, esses são os elementos, os constituintes de um reservatório, de um PLEI, né? De petróleo convencional, né? Com reservatórios convencionais, onde a gente estuda para poder tirar o petróleo lá de baixo, né? Aqui é outro exemplo também da bacia de Santos, né? E é isso. Então, essa é a parte que eu tinha explicado para vocês. Vou tirar o compartilhamento daqui para o professor Emiliano poder apresentar a parte dele, que é a parte de não renováveis, e depois que ele apresentar, eu apresento qual será a tarefa para vocês realizarem o resumo, tudo bem? Pronto, Emiliano. Oi, pessoal, boa tarde para quem chegou depois aí que a gente já estava. Então, dando continuidade ao que a Liliane estava apresentando, vou falar um pouquinho então sobre os reservatórios, né, as reservas não convencionais. Por que a gente separa, né, né, em duas partes, né, da aula, né? Basicamente, todos os princípios que a Liliane explicou, né, de formação e de origem do petróleo, elas vão valer para os não convencionais. A grande questão aqui
é que os não convencionais são extraídos, né, processados de uma maneira diferente dos convencionais. Então vamos dar uma olhadinha por que temos essa diferença, né? Bom, por definição, então, são reservas, né, ou seja, elas são acumulações de hidrocarbonetos, né, tem potencial de geração de lucro a partir da sua exploração, e normalmente a gente está falando aí, né, de petróleo e gás natural. As reservas convencionais, então, né, seguindo os princípios que ele já estava apresentando, são obtidas através de perfuração de poço. Esse poço pode ser em terra, pode ser em mar, e eventualmente pode exigir algum tipo de melhoramento na produção, mas não deixa de ser um processo de perfuração, extração, né, ou por pressão própria, ou por bombeamento, né, podendo conter algum tipo de ajuda, né, mas essencialmente funciona, né, dessa forma. Quando a gente observa a representatividade das reservas, né, que a gente conhece no mundo, dos convencionais e dos não convencionais, a gente vai ver algumas coisas. Então vamos dar uma olhadinha aqui em como estava o mundo em 2012. A atualização disso vai dar uma diferença não muito grande, mas até eu deixei para olhar a aula à tarde e não fiz isso. A gente tem, então, em torno de uma reserva total estimada, né? Aí em torno de 1 trilhão, né? E 500 milhões de barris, né? Então 1 trilhão e 500 milhões de barris. Aí tem a subdivisão, né, dos países que são parte da OPEC, os que não são e tudo mais, uma divisão aí desses países, então a Venezuela e a Arábia Saudita, né, com as maiores reservas. Só que a gente pode também, né, dissecar essa distribuição das reservas pela reserva, o que é reserva convencional, então que usa esses métodos, né, de perfuração, extração, né, como comentei, e os que são não convencionais. E quando a gente olha essa subdivisão, a gente percebe que a maior parte das reservas de hidrocarbonetos, a gente pode dizer que elas estão associadas aos não convencionais. Essas reservas vão aparecer em situações onde a gente tem areias betuminosas, né, aqui na parte superior, óleos pesados e extras pesados na sua maioria. A gente vai dar uma olhada também em outros exemplos, né, mas só para a gente perceber que os não convencionais, eles passaram a ter uma importância muito grande, principalmente a partir de desenvolvimento de métodos de aproveitamento. Enquanto a gente só conhecia as técnicas de perfuração e extração, os não convencionais eles eram tidos como reservas que não deram certo, reservas que não se acumularam, ou que não concentraram, ou que o petróleo está numa forma que não dá para ser aproveitado. A partir do momento em que isso, esse desenvolvimento tecnológico, ele avança, a gente passa a poder aproveitar isso, e eles passam a ter uma representatividade muito grande. Essa é uma projeção, né, do Departamento de Energia dos Estados Unidos para aumento, né, da contribuição dos não convencionais. Eu diria que eu preciso até procurar também uma projeção até revista, porque a participação dos não convencionais em função da própria produção norte-americana está um pouco até maior do que essa porcentagem, ou seja, está contribuindo bastante, né, para a produção de petróleo, sendo que a produção norte-americana, ela é praticamente toda, né, pelo menos em território, em terra firme, né, praticamente toda de não convencionais atualmente. Então, tem tido uma participação de mercado grande, e aí as técnicas, né, e formas de fazer essa produção têm que ser consideradas e passam a ter, né, importância e ser objetivo das empresas. Bom, então, reservas não convencionais, justamente, né, porque as acumulações não podem ser recuperadas de uma maneira convencional, e precisam, então, de uma técnica diferente de extração ou processamento, né, industrial desse hidrocarboneto. Então, as duas imagens aqui são bem simbólicas, né, a extração convencional, né, os cavalos mecânicos fazendo bombeamento, e na não convencional, por exemplo,
o transporte por caminhões de mineração, né? Então a gente vai ver que tem alguns tipos de extração de reservas não convencionais, que o processo é um processo de mineração, ele não é um processo de perfuração e extração de petróleo, né? É um processo de mineração, e aí dentro de uma planta industrial é feita a extração do hidrocarboneto. Só para a gente ter uma ideia, né, de alguns dos tipos, né, de não convencionais que a gente vai olhar, pensando aqui principalmente no gás natural, nas formas, né, de extração de gás natural, a gente tem aqui no canto, né, no canto esquerdo, o reservatório convencional, ou seja, aqui uma armadilha estratigráfica e estrutural, né, com uma deformação e uma camada selante, aprisionando, né, esse gás, e aí uma perfuração da conta, né, de fazer a extração. E aí a gente tem aqui outros 3 exemplos de reservatórios não convencionais, né. O primeiro exemplo é o exemplo de um folhelho, né, que contém gás, onde a perfuração precisa ser um pouco mais aprimorada, né, ou seja, aquela perfuração que tem um componente direcional e vertical, né, ou seja, fazendo aqui uma espécie de curva, né, no poço, que demanda, né, uma tecnologia diferente, e precisa de um processo de fraturamento hidráulico, que vocês já devem ter ouvido falar, já vou lembrar na sequência, ou seja, é uma espécie de intervenção na rocha que contém o hidrocarboneto para que ela libere o hidrocarboneto, ou libere ele em uma maior taxa. Então, ou seja, veja, aí já tem uma intervenção que não é nem um pouco convencional para fazer a extração. No canto direito aqui a gente tem o processo de extração de reservatórios de baixíssima permeabilidade, né, reservatórios que precisam também desse processo de fraturamento hidráulico para que haja liberação, né, do gás, que crie-se uma porosidade artificial na rocha e o gás possa fluir para dentro dessa perfuração, e também a extração de metano associado a camadas de carvão, né? Isso já era conhecido há muito tempo, mas não se imaginava que pudesse ser aproveitado, então é possível fazer essa extração dentro das camadas de carvão. O carvão não é um reservatório, uma rocha reservatório convencional, onde se encontra, né, óleo, por exemplo, e gás, né, até no passado, e aí hoje em dia também é feito métodos específicos, né, de extração para esse tipo de rocha. Então, veja, sempre vai estar ligado a uma metodologia de processamento diferenciado, os não convencionais. Então, né, fazendo aí um resumo disso, a gente tem essas reservas, então, como uma outra forma, né, de prover esses combustíveis aí, né, esses produtos, né, para refino de combustível, perdão, que podem incluir, né, gases combustíveis, né, diretamente, óleo já capaz de ser processado numa refinaria convencional, mas também querogênio, né, que seria um estado ainda não completo, né, do petróleo, ou seja, ele não passou pelo processo de maturação, né, que é necessário tempo e temperaturas específicas, ou mesmo o betume, né, que é o caso do óleo que passou desse ponto, ou seja, ele inclusive pode até ter sido degradado por contato com a atmosfera, né, passado por processos de oxidação e decomposição, né, biológica. Então, essas reservas vão precisar passar por alguns tipos de tratamento também, muitas vezes, né, o material que é extraído delas, para que ele tenha um aproveitamento adequado, né. Então, a gente tem aqui uma listinha, né, que são os 5 tipos, né, principais de hidrocarbonetos que a gente vai encontrar nesses sistemas não convencionais. Então, seriam os reservatórios de baixa permeabilidade, a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre cada um deles. O gás e óleo de folhelho, né, conhecido, né, e não traduzido muitas vezes, né, como shale gas e shale oil, né, do inglês. As areias betuminosas e óleos pesados, né, que normalmente podem estar associados ou não, né. As areias betuminosas contêm óleos pesados, né, mas eles podem estar alojados em reservatórios que não são necessariamente essas areias. O metano das camadas de carvão, e um tipo que é ainda uma fronteira, né? Existe muita pesquisa, mas poucos processos aí já com efetividade de produção industrial, que as camadas de hidratos de gás, né, ou gás hidratos, que se encontram principalmente nos fundos oceânicos. A gente fala no final sobre essa forma, porque ela ainda é a que está um pouco ainda distante da produção. Os outros 4 tipos, aí, que podem ser subdivididos em mais alguns, todos eles já têm locais de produção no mundo, inclusive no Brasil. Bom,
esse desenvolvimento, né, dessas técnicas, ele tem como grande desafio, né, uma barreira econômica, porque se você vai precisar aplicar maior tecnologia para fazer um processo de extração, isso diretamente vai implicar que o custo desse processo de extração vai ser um pouco maior. E aí a viabilidade econômica passa a ser um fator, né, de decisão. Mas, em contrapartida, né, a grande flutuação do preço do barril, com algumas elevações bem consideráveis. E a dificuldade em transporte, né, dos hidrocarbonetos pelo mundo tem tornado, né, essa balança, né, de pesar os custos favorável para fazer essa exploração em muitos lugares, né. Principalmente os Estados Unidos, né, tem uma produção altíssima, como eu comentei, né, a maior parte da produção norte-americana atualmente está vindo de reservatórios não convencionais, e aí isso faz com que haja movimentações, né, desse grupo, né, do grupo OPEC, que né, controla, né, a produção, a variação de preço, né, do petróleo internacional, e que faça com que eles abaixem o preço do petróleo, muitas vezes, para tentar concorrer com essa geração dos reservatórios. E aí a disputa passa a ser na questão de transporte, né? Ou seja, o óleo teria que vir dos Estados Unidos, e aí somando o preço de frete dele, ele teria que conseguir competir com esse óleo produzido dentro do próprio território norte-americano. Então, a discussão comercial, né, de avaliação fica mais complexa e muitas vezes acaba sendo viável a produção dos não convencionais. Eu gosto de mostrar esse gráfico porque ele marca ali, né, em 2009, o que seria a primeira resposta, né, na variação do preço, né, esse é um gráfico de valoração do preço do barril, né, de óleo, e em 2009 ali houve uma grande queda de valor, né, no preço do petróleo, determinada, ou seja, não foi uma queda induzida pela vontade, né, dos compradores, né, de petróleo, mas sim uma queda de preço determinada que derrubou, né, o barril de petróleo que estava chegando ali na casa de $140, né, por barril, derrubou ele lá para perto de $40, né? Muito disso por conta dos reservatórios não convencionais norte-americanos que estavam começando a crescer em produção vertiginosamente, né? Então veja que aí o comportamento depois do gráfico foi um pouco tendência de alta, uma estabilização, e aí depois outra queda ali em 2014, e aí foram tendo algumas outras e outros eventos se associando a isso. Então é interessante ver que isso já é representativo, né, no mundo na economia do petróleo mundial. Como que é o Brasil nessa história, né? O Brasil, então, tem as regulamentações legais, né, feitas pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, e em abril de 2014, ela expediu uma resolução aí, com o número 21, que fez a regulamentação da exploração e produção de óleo e gás não convencional no Brasil, certo? Essa regulamentação criou uma série de restrições e também autorizou alguns tipos de produção. Em maneira geral, isso teve que ser feito porque já em 2013 ela ofertou algumas áreas para pesquisa e produção nesses reservatórios, então ela precisaria regulamentar, né? Essencialmente, o que foi liberado foram áreas de produção de gás, né, em reservatório de baixa permeabilidade, em diversos locais, e a expansão, né, de algumas áreas para processos de extração de folhelho, né, com óleo, né, shale óleo, shale gas, principalmente shale óleo no nosso caso, em áreas onde já havia exploração, né, e isso só acontece em um local no Brasil, que é lá na região de São Mateus do Sul, no Paraná. Então, bastante restrita ainda, essa portaria, ela é bem restritiva do ponto de vista que, em 2014, né, o pré-sal estava ganhando corpo, né, em termos de conhecimento geral, né, e a ANP priorizou, né, explorar essas grandes reservas de óleo convencional, ao invés de já ir fazer a exploração dos não convencionais. Para a gente ter uma ideia, então, da localização, né, desses reservatórios, aí também, além dos gases, reservatório de gás em baixa permeabilidade, também as situações onde a gente tem folhelho, né, com gás, principalmente. Então, veja que são diversos locais no Brasil, né, e o Brasil ocupa ali uma posição ali nos maiores, né, produtores, um pouco distante, né, de Estados Unidos, China, Argentina e México, mas uma capacidade que
teria como função, principalmente, né, descentralizar a produção, né, ou seja, espalhar a produção de hidrocarboneto pelo país e diminuir as dificuldades de transporte, né, a ser feitos ou por gasodutos ou por caminhões ou trens, né, então tem também essa função, né, de facilitar esse processo. Mas aí a gente já vai ver que por que tem essas restrições e por que nem todos os locais foram autorizados a terem produção e exploração. Para quem tiver mais interessado, né, a gente vai passar, né, para o Ivan compartilhar com vocês a aula, e aí tem aqui alguns endereços, né, de agências, né, nacionais e internacionais que acabam falando um pouco sobre essas reservas, né, não convencionais e convencionais, e o que isso representa, né, para eles, né? Então a gente já vai ver aí algumas referências, e eu acabei não colocando, né, uma ilustração e deixando a aula muito grande, para que a gente falasse um pouquinho rapidamente aqui de cada um desses reservatórios e aonde que eles estão localizados. Os principais locais, né, de produção dos reservatórios de baixa permeabilidade, então, estão localizados na China e nos Estados Unidos, principalmente, né, outros países começando a fazer essa produção. O gás e óleo de folheiro, como eu comentei com vocês, principalmente os Estados Unidos produzindo, mas a Argentina com grande potencial, né, China também. As areias betuminosas são o grande tipo de reservatório do Canadá, né, ou seja, a grande reserva de petróleo do Canadá está em uma reserva não convencional. Então esse é o tipo de exploração feito lá. O óleo pesado, por sua vez, é a grande reserva venezuelana, né, que a gente viu no gráfico aqui na sequência, né, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que a gente viu aqui no gráfico de tamanhos de reservas. Eita, me perdi. Aqui. Não era esse. Ih, acabei não colocando. Desculpa, gente. Isso era esse aqui, né? Eu estava pensando num gráfico de barras e o que estava nessa aula era esse gráfico de pizza. A grande parte da reserva venezuelana é de óleo não convencional, então é um óleo que precisa de uma aplicação, né, específica para a produção, né, métodos aí diferentes. Então veja que a Venezuela tem uma importância muito grande. Acho que essa é a grande diferença, né, em termos de reserva de petróleo entre Venezuela e a Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, o óleo dele é praticamente todo convencional, né, enquanto na Venezuela não. O metano em camadas de carvão é produzido em menor escala também nos Estados Unidos e alguns locais da Europa. E o gás hidrato, como eu comentei com vocês, ainda em nível de pesquisa. Japão e Nova Zelândia são os mais avançados, né, nesse tipo de hidrocarboneto, mas ainda assim em nível de pesquisa, porque normalmente esses depósitos estão localizados em altas profundidades, né, no oceano, e o que torna a técnica e o desenvolvimento bastante complicado de serem feitos, né? O gás ele fica aprisionado em uma espécie de gelo, né, de água doce e metano, né? Então é um gelo diferente, né? Um gelo que quando ele derrete, né, ele libera esse gás. Então é um gelo que pega fogo, né? Até bem diferente. E aí o processo de extração e armazenagem e produção é um pouco ainda diferente. Então isso ainda está sendo desenvolvido, mas deve haver uma utilização ainda em pouco tempo desses recursos, né? Principalmente nesses dois países. Bom, era mais ou menos isso, né, assim, que eu tinha só para dar um panorama geral para vocês, né, que tem essa diferença, e acho que daí a gente pode passar para a parte aí de perguntas, certo? Bom, pessoal, só deixa eu finalizar aqui, né, a apresentação. Então, conforme o professor Emiliano falou, nós demos um panorama geral sobre a origem, preservação, acúmulo de petróleo e, principalmente, um panorama sobre reservatórios convencionais e não convencionais, né? E para finalizar, então, eu quero pedir para vocês, né, que consultem, né? Então, o professor Ivan, ele solicitou, né, uma atividade que vocês fariam, né? Eu recomendo, né, eu indico o livro do Thomas, né, Fundamentos de Geologia do Petróleo, né, e que faça um resumo do capítulo 2 entre as páginas 15 e 21, né, podem ser em grupo de no máximo 3 alunos, não mais que isso,
para entregar, já irei falar com ele. E aí vocês vão ter uma ideia geral de toda essa evolução, né? De geração, maturação, acúmulo, maturação do petróleo, depois acúmulo no reservatório e os principais elementos de um sistema petrolífero, tá? Então é isso, pessoal, isso estará gravado, vocês podem consultar depois que o professor Emiliano divulgar. E aí, então, abrimos agora, eu vou interromper a gravação, tá, pessoal?